Diz assim, versículo 16: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Um sábado entrou numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, e então deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, ele achou onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunha dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos seus lábios. E vamos parar por aqui. Esse é um texto que para mim ele tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Algumas coisas que vocês vão ouvir, tem elementos que já foram falados em outras mensagens, mas consultando a Deus, pedindo para Deus falar ao meu coração, e esse texto ficar ouvindo, falei assim: tá bom, é para mim falar sobre isso, né? Então, irmãos, vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós agradecemos por esse momento aqui. Nós pedimos para que o Senhor abra a nossa mente, a minha mente, para o entendimento da Tua Palavra, a mente dos meus irmãos para o entendimento da Tua Palavra, Senhor, que possamos crescer em um só Espírito, possamos crescer em um só amor, possamos crescer em uma só unidade, possamos crescer, Senhor, em um caminho, Senhor, e esse caminho nós sabemos que é a Tua Palavra, é Cristo, é o Teu Espírito nos conduzindo, Pai, e tira do nosso coração tudo aquilo que nos impede de entrar na Tua presença e recebermos esta palavra, Amém. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo. Muitas das coisas que Jesus fez, Ele fez porque nós precisávamos de um exemplo. Jesus não precisava ser batizado, Jesus não precisava ter ido ao deserto para ser tentado, Jesus não precisava nem sequer ler nada das Escrituras. Jesus, Ele não precisava fazer nada do que está dentro daquilo que nós entendemos como sendo do movimento, da atmosfera sacro-religiosa. Mas Jesus fez porque Jesus é o caminho, Jesus é aquele que aponta para Deus, Jesus é aquele que nos mostra a direção. Então, quando eu olho para a caminhada de Jesus, eu olho para o meu irmão mais velho, porque a Bíblia diz que nós somos adotados por Deus, nós somos feitos por filhos de adoção. Então, se eu fui adotado por Deus, e como filho adotado por Deus, então Jesus é meu irmão mais velho, e o meu irmão mais velho é meu ídolo. Eu vou olhar para o meu irmão mais velho como o meu referencial, porque ele fez primeiro, ele vai na frente, ele vai abrindo um caminho, assim por diante. Então, Cristo para nós, ele tem que ser a nossa referência de prática, de conduta, de ação. Vocês sempre ouvem eu falar, né, que Cristo, existe uma expressão dentro da teologia, Cristo, que Jesus, ele é a chave hermenêutica, ou seja, tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, ela precisa passar por Cristo. Isso é uma corrente, uma linha de pensamento. Porque se Cristo é a revelação do próprio Deus a nós, então Cristo é o crivo pelo qual nós devemos olhar e ler as Escrituras. Porque nós, por equívocos, nós podemos dizer muitas coisas, mas o que Jesus diz? O que Jesus fala? Como Jesus viveu, como Jesus andou. E como eu disse, esse texto aqui, ele começa, se você ler o primeiro capítulo dele, ele fala de Jesus sendo tentado no deserto. Ele fala das tentações de Jesus no deserto. Ele fala de algo, de um momento preparatório. E antes de Jesus ser tentado no deserto, o que aconteceu com ele? Ele foi batizado. Assim que ele foi batizado, ele foi para o deserto e passou ali a ser tentado por Satanás. Mas e antes do batismo? Quem era Jesus antes do batismo? Ele era apenas o filho do carpinteiro. Ele era apenas alguém, por questões culturais, por questões históricas, apenas com 30 anos, um homem
poderia ser reconhecido na sua maioridade, viu, Davi? Você só podia tirar sua carteira de motorista com 30 anos, cara. Entendeu? Eu teria tirado minha carteira há 2 anos, né, só. Então, assim, o Laison nem tirou a carteira também ainda, né, Laison? Então, assim, 30 anos era a idade que Jesus poderia iniciar o ministério dele. Eu vejo submissão em Jesus até nisso. Há um trecho bíblico onde Maria, José não sabem onde está Jesus, vão para a festa, vão para Jerusalém. Cadê Jesus? Eles voltam para casa. Né? Jesus, não sei se Jesus era tipo Lucas, meio arteiro. Você fala assim, Lucas deve estar correndo aí. Deve estar correndo aí. Jesus, não sei, a Bíblia não dá essa... mas eu acho muito esquisito um pai não saber onde está o filho, né? E ainda voltar para casa. Né? Eu não voltaria. Então Jesus era diferente. Jesus era diferente. Mas o que é interessante é que Jesus ele poderia ter iniciado o ministério dele antes. Jesus poderia ter iniciado o ministério dele antes. Por quê? Porque Ele é a revelação do próprio Deus. Ele é o Logos. Ele é a palavra que se fez carne. Cristo é a vontade transparente, revelada, escrachada, para que nós possamos ver o que Deus quer. E o que é mais interessante é que Jesus fala assim: hoje essas escrituras se cumprem. Hoje essas escrituras se cumprem. Jesus já havia sido batizado, já vinha vindo a pomba por cima de Cristo, simbolizando o Espírito de Deus e a voz de Deus afirmando. Jesus já tinha passado por muitos momentos, mas é interessante que Jesus ele é sistemático em algumas coisas. Jesus ele é pontual em muitas coisas. Como eu disse, Jesus podia ter iniciado o ministério dele antes, mas foi nesse trecho aqui que ele começa. Escolhi o livro de Lucas, porque Lucas, ele, a princípio, ele é um historiador. A princípio, Lucas, ele foi encomendado uma pesquisa dele. Tanto que se você começar a ler o livro de Lucas, ele fala para um camarada chamado Teófilo. Então, Teófilo, isso daqui você está vendo de um relato que eu peguei de muitas testemunhas. Na teologia, a gente começa... Existem alguns comentaristas que dizem que Lucas ele se converte ao longo desse processo onde ele foi pago para contar uma história a respeito de Jesus. Era muito comum, eu sou um cara importante na sociedade, eu não vou sair perguntando de boca a boca quem que é o Gaudilei. Eu não vou sair de boca a boca. Eu vou lá, contrato um camarada, Laison, você vai sair, vai andar pelo reino aí, vai andar por aí, vai andar pelas ruas, pelos becos, e pega toda a informação que você pode. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Jornal Nacional, não tinha isso aqui. Então, qual que era a forma de acontecer? Então, eu financiava alguém para que ele vá e faça. Então, Lucas, ele tem essa característica. E é interessante que quando a gente pensa assim, ele tem uma das fontes mais fiéis para se trazer relatos sobre Cristo. Mas Lucas bebe do livro de Marcos, Lucas bebe do livro de Mateus. E aí ele faz ali o seu compêndio de histórias, mas também baseado naquilo. Então, para mim, esse momento aqui é um momento importante. É um momento importante porque Cristo aqui, ele dá um pontapé inicial em algo que nós precisamos nos atentar. Cristo já tinha passado pelo deserto, já tinha sido tentado. Cristo já podia, como eu disse, Cristo já podia ter vindo de antes já trazendo a mensagem de Deus, mesmo não tendo atingido ali a maturidade da cultura judaica. Cristo podia ser o garoto prodígio, o garoto que lia, ensinava, que doutrinava. Cristo podia ser tudo isso, mas tudo tem um tempo certo de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele não tarda. Deus, Ele permite que as coisas aconteçam no tempo certo para que o nosso coração seja trabalhado, para que o nosso coração chegue à maturidade daquilo que Ele quer. Porque se Deus me desse as coisas que Ele quer me dar no tempo errado, talvez eu não vou saber aproveitar. Só que no caso, não é que Cristo não ia saber aproveitar. Na verdade, somos nós, como humanidade, nós não saberemos aproveitar. Mas nesse momento aqui, Cristo fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos no estudo de Juízes, vocês já me ouviram falar isso algumas vezes aqui na igreja também. Interessante que toda vez que você vê um grande movimento bíblico acontecendo, você vê com a manifestação do Espírito Santo.
Você vê na sarça ardente, ali o Espírito de Deus estava ali naquela sarça ardente, o próprio Deus estava naquela sarça ardente. Mas nós vamos olhar, vamos pegar os juízes. O juiz era aquele que era um cara do dia a dia, que Deus levantava, e o texto bíblico é bem claro: o Espírito do Senhor desceu sobre ele, e ele fez isso. Nós vemos, toda vez que um rei era ungido, Saul, Davi, Salomão, era derramada uma unção sobre eles, para marcar um novo momento, uma aliança, um começo, um pontapé inicial. Só que em Cristo as coisas são diferentes, porque nós simplesmente não somos chamados para um poder hierárquico apenas eclesiástico, ou apenas para funções administrativas, ou para sermos políticos ou pessoas influenciadoras da sociedade. Mas Cristo ele nos mostra que esse poder de Deus tem uma finalidade. Irmãos, eu fico pensando, muitas vezes nós queremos clamar o Espírito Santo, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Aí eu pergunto, para quê? Qual é a finalidade do Espírito Santo na vida do crente? Por que nós precisamos pedir, Santo Espírito, venha me encher? Eu tenho uma canção que fala isso: Santo Espírito, venha me encher. Eu entendo que sem a presença de Deus o discípulo não tem propósito. É o primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos. Sem a presença de Deus, sem o selo do Espírito Santo, o crente, o discípulo, ele não tem propósito. Não tem como ser discípulo sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como, porque a gente se desviaria facilmente. Você ser perseguido por algo, você ser criticado por algo, você tem que ter algo que te faça estar aqui. Somos perseguidos. O pastor comentou uma situação aí, a prefeitura vem, tal, estamos em evidência, numa esquina, né? Automaticamente, todo mundo que passa aqui vê e vai tentar ver se está tudo ok ou não. Estamos em evidência, mas tem tantos comércios aqui em volta, por que uma igreja? Né? Pode ser algo aleatório? Pode ser algo aleatório. O cara só passou aqui, achou o primeiro imóvel aberto, né? Entrou e quis fazer alguma coisa. Mas irmãos, os irmãos há de convir comigo que há uma perseguição, há um porquê, não há um porquê, mas há um acontecimento. Mas a primeira coisa, para nós não desistirmos da caminhada, que nós precisamos lembrar: o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E se Ele está sobre nós, e aí é uma sacada muito legal que o Espírito Santo de Deus no sábado, enquanto estava ministrando em uma igreja, que quando o Espírito Santo ele é derramado sobre nós, Deus está nos preparando para agir e intervir sobre a sociedade. Cristo podia falar assim: eu tenho o Espírito de Deus, e sentar. Ele podia ter pego o primeiro comecinho: o Espírito de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu. Ele podia acabar aqui e sentar, e todo mundo falou assim: ele tem o Espírito Santo. O Larson pode ser o cara do reteté, o cara que sabe profetiza, o cara que sabe, o irmão do coque, né? O irmão do, né? Pode ser, mas qual é a finalidade se o dom de Deus ficar preso apenas em nós? Qual a finalidade se o dom de Deus ficar preso apenas em nós? Esse, não é? Podemos até correr o risco de sermos enaltecidos, porque eu falo em línguas estranhas, porque eu faço tal coisa, porque eu tenho unção tal, A, B e C, porque isso, aquilo, né? Mas irmãos, o Espírito Santo de Deus em nós, ele precisa nos impulsionar para fazer algo que foge, que transcende ao meu e ao seu natural. O Espírito Santo de Deus é a marca de Deus, é o combustível de Deus para você fazer algo que transcende ao seu natural. E o seu natural muitas vezes é só você e o seu trabalho. O seu natural às vezes é você só ir e fazer o que você faz todos os dias, o estudo e assim por diante. Isso é o seu natural, esse é o seu comum, é o seu corriqueiro. Mas o texto diz: o Espírito de Deus está sobre mim. E esse Espírito, ele gera uma ação. Nós poderíamos dizer que o Espírito Santo de Deus é só uma força. Talvez se a gente não entendesse que ele é uma pessoa da Trindade, a gente podia falar que ele é só uma força, que ele é só um movimento gospel. Mas não, ele é uma pessoa.
Porque o Espírito ungiu. Quero que você entenda, se você tem o Espírito Santo de Deus, Ele escolheu ungir a sua vida. Você foi escolhido pela própria mão do Espírito Santo. Ele me ungiu. É o que o texto diz. Há uma ação, há uma intenção de Deus para nós. Em Cristo Jesus, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aqueles que são batizados, esses recebem o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, mas e o resto? O problema é que muitas vezes nós pegamos a primeira parte do texto. O Espírito de Deus está sobre mim, porque eu sou crente, está sobre mim, beleza, vizinhos? Beleza, comunidade aqui em volta, tem o Espírito de Deus sobre nós. Aqui nós somos uma igreja onde o Espírito Santo de Deus Pai é joia, legal. E para eles? Tá. Qual vai ser a diferença? Então nós precisamos entender esse primeiro passo de Jesus, esse anúncio revelador de Cristo. Porque lembrem-se, no batismo Cristo não fez pregação. Cristo foi batizado, Cristo não fez pregação. No deserto, Cristo não fez pregação. Essa é a primeira pregação de Jesus. Esse é o primeiro trecho em que ele fala de uma revelação pelo próprio Cristo para a humanidade. Ele fala: o Espírito de Deus está sobre mim. E o mesmo Cristo que fala que o Espírito de Deus está sobre mim, ele fala assim: eu estou enviando vocês como meus discípulos. O mesmo Cristo que faz isso. Discípulo não é simplesmente um nome bonitinho para falar de alguém que joga no meu time. Discípulo é aquele que copia os passos do mestre. Quando Cristo fala, vocês são meus discípulos, Cristo está falando assim: vocês me seguem, vocês fazem o que eu faço, vocês comem o que eu como, vocês devem pensar como eu penso. E aquele que não vier após mim, aquele que não seguir os meus passos, esse não pode ser meu discípulo. E Cristo fala: se o Espírito de Deus está sobre mim, existe agora uma sentença que continua. E ele diz: porque ele me ungiu para uma finalidade. Segunda parte dessa mensagem, eu quero que você entenda: o Espírito Santo sobre a sua vida te unge para uma finalidade. Nós poderíamos, se tivéssemos apenas dons do Espírito Santo e não usássemos essas ferramentas, seríamos apenas o quê? 1 Coríntios 13. Seremos como um sino, faz barulho e soa. O texto pode ler o que tem antes do capítulo 13, do 12 ali, 11, 12, está falando sobre o Espírito Santo, sobre a manifestação dos dons. Aí ele fala do amor, aí ele continua falando daquilo que vai ser revelado e tal. Mas irmãos, se nós tivermos o Espírito Santo e se eu reteter aqui dentro, da forma que nós fizemos, a diferença não vale de nada. Porque não é que não vale de nada, para nós vai valer alguma coisa, mas o Evangelho não morre em nós. Precisamos entender isso. O Evangelho, ele não morre em nós. A árvore que não dá frutos, ela é morta, ela precisa ser cortada e ser jogada ao fogo. O Evangelho que não dá frutos, o discípulo que não dá frutos, é semelhante a uma árvore que não dá frutos. Corta ela, joga fora e planta uma que dá fruto no lugar. Então entenda, o Espírito Santo de Deus está sobre nós e Ele tem para nós um querer, e Ele tem para nós uma função. E qual é a função dele para a igreja, para nós, para os discípulos, para mim e para você? Ele diz assim: Ele me ungiu, para quê? Para evangelizar os pobres. Os pobres é só aquele que é financeiro, gente? Não pode ser, senão, como eu sempre digo, o rico também pode ir para o céu, não pode? Então o evangelho a gente não vai pegar. Mas qual que é esse pobre? Os pobres de espírito, aqueles que não têm nada. O que é um pobre? É alguém que não tem riqueza. E alguém tem riqueza sem Jesus? E alguém tem riqueza sem o reino de Deus? Pode ter riqueza da terra, mas a única coisa que ele vai ter é isso. Já ouviram aquela expressão assim: o cara era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro? Já ouviram essa expressão? O cara era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Pois é, essa semana eu vi uma notícia que um milionário aí, um empresário milionário, morreu e não deixou o testamento. Aí eu falei para aquela assim: rapaz, deve ter dado briga, hein? Uma fortuna de 4 milhões, morreu e não deixou o testamento. Deve dar a única coisa que ele tinha, gente,
é só o dinheiro. Se ele não nomeou, ele falou assim: vocês que lutem pela minha herança, vocês que matem pela minha herança, porque eu não tenho nada aqui de bom para deixar para ninguém. O que eu vivi, eu conquistei, eu comi, eu gastei, eu usei, vocês se viram. A única coisa que ele tinha era dinheiro. Mas Cristo nos chama para anunciar aos pobres. E quem que é o pobre? Aquele que é necessitado. Quem que é necessitado? Todo aquele que não tem a Cristo. Então entenda, devemos ser arautos do Rei. Precisamos ser aqueles que vão levar a mensagem do Rei. Porque esse é o primeiro ponto. Esse é só o primeiro ponto de Cristo fala. Então nós somos chamados para os pobres. E enviou para proclamar libertação aos cativos. Eu e você fomos chamados para libertação. Porque, irmãos, aquele que está preso em Satanás, você lembra da sua vida sem Cristo? Você lembra da sua vida sem Cristo? Preso, cativo, amarrado às mentiras de Satanás. Porque aquele que não tem Cristo, ele está preso, ele está amarrado. Cristo nos chama para libertar pessoas. Cristo nos chama para libertar pessoas de amarras emocionais, espirituais, amarras culturais, porque o Evangelho abre a nossa mente para o além do que a política pode explicar. Eu creio nisso, irmão. Você crê nisso? Porque Cristo me faz olhar de forma diferente. Esses dias atrás, numa palestra, eu falei, né? Falei até esses dias aqui também, né? O Evangelho me ensina a amar pessoas. E por eu amar pessoas, eu vou respeitar o negro, o homossexual, eu vou respeitar a prostituta, eu vou respeitar o mendigo, eu vou respeitar, entendeu? Todas as minorias. Tudo aquilo que a cultura e social diz que são minorias. Entende? A Bíblia me ensina a respeitar pessoas. Hoje eu estava preparando um portfólio para mandar para o pessoal da Secretaria de Cultura aqui, né? E eu estou defendendo a música gospel como cultura, né? Porque para o Estado ele quer ver cultura, beleza, música gospel é cultura, mas eu coloquei lá, a música gospel ela não é só um gênero, um estilo, mas ela transmite para as pessoas motivação, felicidade. Ela desperta nas pessoas o respeito pelo próximo. E eu coloquei no meu portfólio. E mandei. Por quê? Porque o Evangelho ele tem que despertar isso em nós. Lá fora eles só conseguem enxergar como cultura. Nós enxergamos como palavra de Deus sendo mandada pela forma da música. Mas irmãos, nós precisamos levar essa motivação. Nós precisamos levar essa alegria, nós precisamos levar essa esperança. E quando entra a esperança, o jugo da tristeza, da angústia vai embora. Qual que é a esperança, irmãos, que nós temos? Qual é a esperança que nós temos? Cristo em mim, esperança da glória. Irmãos, Cristo é a esperança. Como que nós vamos falar que Cristo é a esperança? Quando eu, cheio do Espírito Santo, me disponho para ser usado por Deus. E sabe o que é mais interessante? Que o texto fala, libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, porque aquele que está no pecado está cego, porque aquele que está preso, ele está oprimido. Sabe o que é mais interessante? É que você pode ficar tranquilo, o Espírito Santo, ele quis te ungir. Isso que é mais interessante, nós temos uma pessoa da Trindade dentro de nós. Eu não sei, nas minhas andanças pelas igrejas, né, com a banda e tudo mais, parece que o Espírito Santo é uma força. Eu tenho a força. Que vem, né? Irmãos, parece que é isso. Parece que nós temos um pozinho mágico que você vai jogar assim e o negócio vai... Deus não está te dando poder mágico. Deus não está te ensinando palavras mágicas. Deus não quer isso. Porque isso é uma tentativa de Satanás de tentar copiar as coisas que de fato Deus faz. Eu gosto de ver isso, sabe, irmãos? Eu fico assistindo os filmes da Marvel, os filmes hollywoodianos aí. Todos os heróis querem alguma coisa de Deus, de Cristo. Vocês já viram? Hércules é quem? Né? O Thor. Aquele homem loiro. O Thor é filho de Odin. Quem que é Odin? É o cara mais alto, no cume dos mais altos lá, tal. Ele é quem? Traduzindo para a gente entender, ele quer imitar quem? Jesus. Num dos filmes últimos lá da Marvel lá, tem o Thanos lá, né?
que ele quer fazer uma vingança, ele quer que o celular de Deus acabar tudo. Gente, é Satanás tentando brincar e tentando mexer com a nossa mente para a gente mudar o foco de quem realmente pode fazer isso. Cristo é maior do que qualquer super-herói da Marvel. Amém? Amém? O Espírito de Deus é maior do que qualquer super-herói da Marvel. Aquilo é fantasia, o que temos em nós é realidade. Aquilo que tem lá é fantasia, a história que tem em nós é realidade. Eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo, Ele te escolheu, Ele te ungiu. Ele não foi usado para passar alguma coisa. Nós usamos o óleo, mas o Espírito Santo não precisa do óleo. Nós usamos o óleo como orientação bíblica e tudo mais, mas o Espírito Santo não precisa usar alguma coisa. Ele faz, e Ele fez em você tudo isso. Ele te ungiu para libertar os cativos, Ele te ungiu para trazer vista aos cegos, Ele te ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. E a última parte dessa mensagem é isso: o ano aceitável do Senhor. Irmãos, eu não sei como que o crente não consegue evangelizar. Eu não sei. Irmãos, eu falo com muita naturalidade sobre Jesus para as pessoas. Eu falo com muita naturalidade. Irmãos, eu não sei muitas técnicas de evangelismo. Eu até achei que o pastor Ivo ia trazer técnicas de evangelismo, né? Ele trouxe algumas estratégias, algumas ferramentas, mas eu queria aprender alguma coisa além das cores do plano da salvação. Eu só sei o plano da salvação. Mas deixa eu dizer algo para você. O Evangelho é algo muito simples. Quando nós entendemos que é nós levarmos Cristo através de nós. A forma que eu evangelizo, ela é muito simples. Eu falo para as pessoas o que Jesus tem feito na minha vida. Sábado passado estava dando aula para uma pessoa, aula especial de direção, uma pessoa que tinha medo de dirigir, uma ex-dependente química, usou drogas por mais de 15 anos, uma filha de 19 anos, nasceu com paralisia cerebral, decorrência de toda essa devassidão que ela viveu. E eu comecei a ministrar sobre a vida dela, sobre a questão de perdão, sobre onde nós podemos apagar esse passado. Eu comecei a falar de amor, porque ela não conseguia se perdoar, porque a filha dela tem uma paralisia cerebral, e ela não consegue amar a filha como ela ama os outros filhos, porque na filha ela vê materializada a culpa dela. Eu comecei a ministrar sobre ela, para ela, sobre a questão de como Deus tem falado comigo, sobre a minha filha, do meu relacionamento com a minha filha. Simples, uma conversa, onde ali eu pude falar para ela, e aquela mulher em lágrimas, ouvindo tudo que eu estava falando. Isso é muito interessante, irmãos. Você pode falar para a pessoa, sem licença, você me dá licença, me desculpa, mas eu preciso falar algo que Deus faz na minha vida, porque o Espírito de Deus está em mim. Eu não consigo ver o crente não conseguir evangelizar, porque se você tem o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa te prepara e te capacita para algo, por que nós não ficamos inquietos para falar de Jesus? Em um dos eventos que eu toquei na Ferona, aqui em Campo Grande, no Natal do ano passado, não, em maio, foi mais tempo, maio do ano passado, né? Eu subi o palco, tal, e falei para minha esposa, depois que eu saí, eu falei para ela, eu não fiz um apelo. E aquilo me deixou triste porque eu não fiz um apelo, vocês acreditam? Me deixou triste porque eu não fiz um apelo. Eu falei assim, cara, sabe quando você faz o bolo, você recheia ele, confeita o bolo, tal. Eu falei assim, tá aqui, mas você não corta o bolo. Eu falei, cara, faltou eu cortar o bolo. Né? Mas eu falei, Deus, misericórdia de mim, minha fraqueza humana, né? Manda alguém para colher então, né? Porque como diz a Bíblia, né? Eu reguei, Apolo, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, foi o próprio Deus. Então, assim, está em Deus. Mas eu quero dizer para você assim, não se cale. Comunique Cristo através da sua vida. Comunique o Evangelho, as boas novas. Evangelho significa boas novas. E há muitos que precisam ouvir essa mensagem, que precisa sair da minha e sair da sua boca. Fique tranquilo, isso flui naturalmente. Nós só precisamos estar dispostos.
disponíveis. Eu vejo que as coisas no reino de Deus são simples. Nós só precisamos estar disponíveis. Porque se nós lemos a Bíblia, nós temos tanta promessa bíblica, nós temos tanta coisa que nos permite, sabe? Eu fico vendo os irmãos, eu me cobro sempre em ser mais. Entende? Eu sempre cobro e eu sempre olho para mim e falo assim, não, está pouco ainda. Está pouco ainda. Eu posso descobrir mais, eu posso ir mais, eu posso ser mais do que eu sou hoje. Entendeu? Mas não no sentido de exaltação do Lucas, mas no sentido de, cara, tem coisas a mais para conhecer a Deus. Eu posso, a Bíblia diz que eu posso. E sabe o que falta em nós? Essa disponibilidade, nos colocarmos disponíveis, essa disponibilidade para o agir de Deus. Então sejamos simples. Sejamos simples. É interessante que Jesus leu o livro. Eu acho engraçado, Cristo não fez uma pregação. Ele leu o texto, li o texto, fechei a Bíblia, sentei. Só foi a pregação de Jesus. E o resto? Aí o povo começou. Assim ele é diferente. E assim vai. Irmão, só se coloca à disposição para abrir a Bíblia. Só se coloca à disposição que Deus vai fazer. E não perde tempo não perde espaço não. Você foi chamado como libertador dessa geração. Nós somos chamados, eu estava pensando com os adolescentes, estava falando para eles, nós somos chamados para sermos libertadores dessa geração. Falei, incentivei eles na escola, nas amizades, mas isso não cabe só para os adolescentes, cabe para nós. Nós somos chamados para sermos libertadores. Há tantas pessoas com casamentos destruídos, sendo destruídos, irmãos. Há tantas pessoas com casamentos sendo destruídos, não é não? Há tantas pessoas que estão morrendo nos bares aí, atrás de um copo de pinga. Há tantas pessoas que estão morrendo aí, tirando suas vidas por causa de depressão. Há tantas pessoas aí sem esperança. Nós só precisamos de uma coisinha: nos colocarmos à disposição de Deus. E o resto, o Espírito Santo que está dentro da sua vida, Ele fará o demais. Estava na Bahia, de férias em março. Nós estávamos indo para uma praia. No meio do caminho, a gente passando num lugar, me chamou a atenção uma casinha e eu continuei reto. O Espírito Santo volta lá e fala do meu amor para essa pessoa. Eu falei, é coisa da minha cabeça. Continuei, volta lá e fala do meu amor para essa pessoa. Falei, tá, meu sogro, minha esposa no carro, falei assim, olha, não estranha não, vou voltar ali para o Espírito Santo quando eu parar e falar do amor dele para uma pessoa. Parei, voltei, era uma casinha com artesanatos e orixás no meio. Na Bahia é assim, artesanatos e orixás no meio. Entrei na porta, fiquei do lado de fora, falei para ela, olha, meu nome é Lucas, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estava passando aqui, contei a história para ela, falei, senti Deus falando para mim voltar e falar para você que Ele te ama. Parou. Aí eu pedi para ela, posso entrar? Batalha espiritual, né? Posso entrar? Eu estava fora, imagina aqui uma linhazinha, né? Estava lá de fora. Posso entrar? Pode. Aí eu entrei. Aí eu fui falar do amor de Deus para ela. Falar do que Deus fez na minha vida. Falar para ela que coisa louca. Alguém está vindo de férias e parar o carro e voltar para falar algo assim. Falei para ela, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas só estou aqui para dizer que Deus te ama. Pronto, irmãos? Pronto. Eu não fiz um sermão elaborado. Ela não aceitou e não entregou a vida para Jesus. Não aconteceu nada. Orei por ela, não caiu endemoniada. A gente tem medo até disso, né? É até medo de evangelizar e o cara cair endemoniado. Pode cair. Estou dizendo que não vai cair. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo, o Espírito de Deus está sobre mim. É a única coisa que você tem que ter na sua mente. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Tinha uma musiquinha assim, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Irmãos, eles não sabiam que tinha a instrução de Deus, mas eles sabiam que Deus estava com eles. Eles entraram, o Espírito de Deus está sobre mim.
Nicole, o Espírito de Deus está sobre você. Irmão Sebastião lá no fundo, o Espírito de Deus está sobre o irmão. Irmão Sebastiãozinho aqui na frente, o Espírito de Deus está sobre você. Marlene, pastor, Lázaro, o irmão que está me assistindo, vai assistir na internet aí. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Só precisamos ter essa certeza. O resto já foi nos conferido. Nós temos poder para dar vida aos mortos, vista aos cegos, trazer libertação, ou seja, já foi nos dado esse poder. Nós só precisamos entender: o Espírito de Deus está sobre mim. Amém? Amém. Amém? Você pode dizer isso? O Espírito de Deus está sobre mim? Diz aí no seu lugar: o Espírito de Deus está sobre mim. Agora baixa no peito assim, como um cara orgulhoso: o Espírito de Deus está sobre mim. Temos que ter orgulho disso, né? Temos que ter orgulho. Nós não somos uma ralé, mas nós não somos melhores do que ninguém. Orgulho no sentido assim de que, olha, puxa vida, Deus olhou para mim e achou alguém especial aqui. Entende? Eu tenho orgulho da minha filha. Ela ainda não sabe entender o que é orgulho, mas eu sei que ela vai ter orgulho de ser minha filha, né? E eu tenho orgulho de ser filho de Deus. Não é não? A gente tem orgulho de ser São Paulino, corintiano, flamenguista. Por que a gente pode falar que eu tenho orgulho de servir, jogar no time de Deus? Né? Então, o Espírito de Deus está sobre mim. Você não é pouca coisa. Você não é melhor que ninguém. Mas entenda, né? Cristo foi chamado para ir para os pobres, para aqueles excluídos. Nós não estamos acima de ninguém. Mas nós precisamos entender que aí as coisas no reino de Deus são inversas. Cristo lavou os pés dos discípulos. Cristo morreu na cruz. As coisas no reino de Deus são inversas. Somos muita coisa no reino de Deus. Podemos não ser nada para o mundo, mas em Deus somos grandes coisas. Porque o Espírito de Deus está sobre mim. E não precisamos de palco. Não precisamos de um cenário. Não precisamos de um microfone. Não precisamos de um violão. Precisamos do Espírito Santo de Deus sobre nós. E Ele vai colocar a palavra certa na sua boca da hora certa. Só esteja disponível para o agir. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar?